Fala galera, beleza? Aqui é o Jefão da geração Let's Go, vindo aqui pra gente bater mais um papo, beleza? Antes da gente começar a bater nosso papo aí, eu peço que você deixe o seu like aí, curte a nossa página, se gostar do vídeo compartilha, beleza? Vamos abençoar o máximo de pessoas possíveis aí com esses vídeos aí, tá bom? Quero estar falando hoje com vocês sobre discipulado. A gente vê na Bíblia que o discipulado ele era um princípio. O discipulado era algo comum na época de Cristo, né? Tanto que você vê na Bíblia muitas vezes as pessoas chamando ele de mestre. Mestre é aquele que ensina. Então, muitas pessoas iam atrás de Cristo por causa do ensinamento dele, por causa a Bíblia fala muito que ele tinha uma autoridade diferente, porque a autoridade dele, as pessoas conseguiam enxergar na vida dele aquilo que ele falava. Então, Jesus ele teve uma equipe de discipulado, né? Ele teve os 12, né? Que ele discipulou 3 anos seguidos, discipulando essas pessoas, os apóstolos. A gente vê isso também na vida de Paulo com Timóteo, que Paulo discipulou Timóteo. A gente consegue enxergar isso no Antigo Testamento, quando você lê o livro de Provérbios, muito Salomão falando que quando ele era pequeno, filho do pai dele, que era Davi, então você vê muito assim em Provérbios 4, Salomão sendo discipulado por Davi. Então o discipulado era algo natural, né, dentro da palavra de Deus. O discipulado era algo natural, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vê também que lá no Antigo Testamento, Elias ele era professor de uma escola de profetas, e quando ele subiu aos céus, né, quando ele foi arrebatado, que Eliseu continuou no lugar dele como líder da escola de profetas. Então, o discipulado era algo natural, ele é algo natural tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, era natural da cultura da época, era natural da cultura judaica, a vida de discipulado. E o problema é que nós perdemos isso. A igreja hoje, ela se perdeu e muito o valor do discipulado. Mas o que é discipulado? É simplesmente só você ir para a escola bíblica, sentar, ouvir, escrever, ler, anotar, isso aí? Não, discipulado é muito além do que isso. Discipulado é relacionamento com o ensino. É você se relacionar com alguém que tenha uma autoridade maior que você, que tenha uma instrução maior do que a sua, que ela tenha assim um grau de sabedoria, um grau de conhecimento, ela tenha um caráter transformado por Cristo, que ela venha ser assim exemplo para a sua vida. E você começa a andar com aquela pessoa, e você começa a se relacionar com ela, e nesse relacionamento de amizade, tanto de amizade como um pai e filho, como aluno e professor, como um irmão menor para com um irmão maior, e nisso ali a autoridade, o mais velho, sempre vai passando o ensinamento para o mais novo, tanto em palavras quanto em ações. As ações, na verdade, elas contam até mais do que as palavras, porque o ser humano ele é visual. Eu já falei isso em outros ensinos que eu dei, em outros vídeos que eu gravei, que a percepção humana, que é de 0 a 100, primeiro, o que é percepção humana? A percepção humana é como nós percebemos o mundo, através dos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. De 0 a 100%, dentro desses 5 sentidos, 83% é visão e 11% é audição. E os outros 6% que sobra, paladar, olfato e tato, são os outros 6%. Então o ser humano ele é 83% do que ele vê e 11% do que ele ouve. E então o que acontece? Então nós comunicamos mais pelo que nós fazemos do que propriamente do que nós falamos. Então o discipulado, ele nada mais é do que o discípulo observar na vida do seu discipulador aquilo que ele está falando. Ele consegue enxergar, ele consegue
visualizar na vida do seu discipulador aquilo que ele está ensinando. Eu tenho um testemunho bem legal eu com o Mano Martina, né? Que é um menino lá da Praia Grande. Eu fui o primeiro discipulador dele e um dia eu dei um livro para ele ler, né? Um livro sobre liderança. Até um livro do John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E eu entreguei aquele livro para ele ler, né? E ele ficou um tempo lendo, e o que acontecia? Ele ia lendo o livro e a gente ia caminhando junto, assim, diariamente a gente estava junto, a gente ia pregar na célula, levava ele comigo, e no culto ele ia com a gente, ele ia comer na minha casa, eu ia na casa dele, a gente ia comer junto, a gente ia no shopping junto, a gente ia na beira da praia junto, e a gente estava sempre junto, e ele ali me observando, eu falando com ele, muitos momentos de choro, muitos momentos de lágrimas, muitos momentos de a gente se abraçar, mas também muitos momentos de riso, muitos momentos de alegria, de felicidade, e eu vendo a transformação na vida dele, e ele, consequentemente, lendo a palavra de Deus, lendo o livro que eu pedia para ele ler, e aí depois no final, quando ele lia o livro, eu pedia para ele fazer um relatório. Ele escrevia no papel para mim tudo o que ele tinha lido, tudo que ele tinha entendido, e depois ainda nós sentávamos junto, quando ele menos esperava, eu sentava com ele e falava para ele assim: agora você me explica, não só de que você riscou, mas da sua boca, eu quero que você me explique o que você entendeu do livro. E um dia eu levei ele para minha casa, a gente tava ali almoçando, tal, ele ali no lazer, tal, brincando, tal, aí do nada eu falei para ele assim: ó, explica para mim o livro aí. E para minha surpresa, isso eu não estou falando para me engrandecer, porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele chegou e falou para mim assim: ó, Jefão, eu consigo ver 80% desse livro, eu consigo enxergar na sua vida. E foi uma coisa que eu não esperava. Eu não esperava que ele ia falar aquilo. Isso, na hora eu fiquei muito feliz mesmo, fiquei contente, né? Falei, glória a Deus, estou fazendo uma coisa certa, né? Graças a Deus. Mas por que eu estou falando de discipulado? Porque, infelizmente, na pandemia, muitas igrejas que não eram adeptas ao discipulado, elas estão sofrendo muito. Elas estão tendo muitos problemas. Por quê? Porque o fato de não valorizar esse ensino, esse discipulado, esse tete a tete, esse 1 a 1, muitas pessoas elas estão esfriando muito nessa crise, porque ela não tem uma referência, ela não tinha relacionamento com ninguém, ela só entrava dentro da igreja, ouvia a palavra, glória a Deus, muitas vezes só ia atrás de milagre mesmo, e aí o que acontecia? Não tinha um relacionamento com Deus dentro da sua casa, não foi ensinado isso para ela buscar o seu próprio relacionamento com Deus, a sua própria intimidade com Deus, ela ler a Bíblia, ela orar, ela jejuar, ela buscar a sua santidade, ela buscar o seu devocional com Deus. Ela não foi ensinada nos primeiros, assim que ela acordar, assim, nos primeiros momentos do dia dela, ela fazer a sua vida de adoração, ela colocar um louvor, ela abrir a Bíblia, ela ler a Bíblia, ela meditar em cima daquilo que foi falado, ela orar em cima da meditação dela. Não foi ensinado nada disso para ela. Ela não tem uma referência quando ela está com um problema, ela não sabe para quem ela pode ligar, podendo até falar os problemas dela, sem medo que vai ser jogado, os problemas da pessoa vai ser jogado no ventilador e que todo mundo vai ficar sabendo, porque o discipulador, uma das funções do discipulador é também proteger a vida do discípulo. Então, não tinha isso. Aí agora a pessoa na crise, sozinha, não tem com quem ligar, não tem coragem de desabafar, não sabe o que falar, aí o que acontece? A vida espiritual dela, já era fraca. Então tem muitas igrejas que estão sofrendo por causa disso. Eu estou para falar que tem igrejas que depois dessa crise é capaz dessas igrejas fecharem, porque não tinha um relacionamento com discipulado, não tinha um discipulado forte, relacionamento com ensino. Então o que acontece? Que nós possamos aprender a valorizar. Você aí que está ouvindo, ore a Deus e peça para Deus mostrar alguém que possa ser o seu mentor, o seu discipulador, aquele que vai ter uma voz forte na sua vida, aquele que você vai poder confiar nele e falar os problemas que você passa, e ele não vai sair jogando no ar. Ore a Deus para que você possa
achar alguém que também possa te corrigir, em amor, mas possa te corrigir. E você venha ter, entender, tenha uma maturidade que quando a pessoa te corrige, é como a Bíblia fala lá, que Deus ele corrige quem ele ama. E não corrige só para simplesmente ficar, agora eu vou pegar ele, vou dar umas porradas dele. Não, o crescimento, mas em amor, sabendo ouvir, os dois orarem, os dois se abraçarem e os dois continuarem caminhando juntos. A gente vê na Bíblia que Elias discipulou Eliseu, e a Bíblia fala que Eliseu lavava as mãos de Elias. A gente vê na Bíblia que Moisés, ele discipulou Josué, porque Josué sempre estava ali atrás de Moisés. E aí o que aconteceu? Moisés morreu. Quem ficou no lugar de Moisés? Josué. Elias foi arrebatado. Quem ficou no lugar de Elias? Eliseu. Jesus subiu aos céus. Quem ficou no lugar dele? Os 12. Paulo instruiu Timóteo. E quem é que fez grande diferença? Foi Timóteo. Então, tanto que Paulo escreve até 2 cartas no Novo Testamento para Timóteo. Então, o discipulado ele é algo muito forte. E você, líder, você que é líder, líder não é simplesmente só você pregar, líder não é só você cantar, líder não é só você ser um diácono, líder não é só você ter um cargo, líder é você fazer diferença na vida de outra pessoa. Liderar é você pegar uma pessoa de modo que você a ensine, que você venha ser referência, como Paulo falou. Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, que ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí você vai falar assim, mas o perfeito só é Jesus. Realmente, o perfeito só é Jesus mesmo. Jesus é a referência máxima, mas as pessoas têm que ver Jesus na nossa vida. E a gente não pode correr dessa responsabilidade. O líder ele não pode correr dessa responsabilidade. Ele tem que entender que as pessoas estão se espelhando nele. E as pessoas o Cristo que nós pregamos, as pessoas têm que ver na nossa vida. Então, nós temos que ser sim, exemplo de caráter. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Quer dizer que você vai ser verdadeiro e que você está lutando também para ser uma cópia do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos ter esse entendimento do discipulado. Que isso venha voltar a ser natural dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Que isso venha a ser uma característica, venha a ser tão natural quanto um pássaro voa. Não venha a ser algo forçado. No começo vai ter que ser forçado mesmo. No começo vai ter que ser igual ao avião. O avião ele foi feito para voar? Foi, mas ele não é igual um pássaro. Um pássaro até aqui ele desce e sobe sem precisar da ajuda de ninguém. Um avião não, ele tem que descer, tem que ter gente na frente dele, tem que ter um cara lá na cabine para falar com o piloto. Então você vê, no começo pode ser até mecânico, mas que se torne algo natural dentro da igreja. Que seja igual um pássaro, que flui. Líderes, vamos buscar esse discipulado. Aí você vai falar assim, mas está todo mundo em casa agora. A internet ela está cheia de ferramentas. Tem o Zoom, que você pode fazer chamada de vídeo com várias pessoas. Existem igrejas aí que continuaram o seu discipulado. As igrejas fortes são aquelas que mantêm o discipulado e elas estão crescendo mais na crise do que quando elas se reuniam simplesmente dentro do templo. Porque o relacionamento ele não está só baseado no local que você está, mas com quem você anda. O relacionamento, igreja não é questão de você estar, igreja é questão de ser, igreja não é questão de local, igreja é questão de com quem você se relaciona. Então o que acontece? Igrejas que tinham um discipulado muito forte, elas estão mantendo esse discipulado e elas estão crescendo, ao passo que as igrejas que não tinham esse discipulado, onde as ovelhas estão como ovelhas desgarradas sem pastor, que eles não estão sendo cuidadas, o que acontece? Ou elas vão cair, ou elas vão se afastar, ou então elas vão começar arrebanhadas por essas igrejas. Por quê? Por causa que essas igrejas elas tiveram a noção do tempo que estão vivendo, elas têm a noção da época que nós estamos, elas têm a noção que elas têm que usar as redes sociais, que elas têm que usar a tecnologia a nosso favor. E aí o que acontece? Você vai vendo essas igrejas crescendo, ao passo que as outras igrejas elas vão começar a diminuir. Igrejas que estão com problema financeiro, por quê? Porque não tinham discipulado. Aí o que acontece é o que eu sempre falo nas lives: igrejas que são igual berçários, só que as crianças nunca crescem, porque não tem discipulado, não tem quem ensina. Então, que a gente possa ter essa característica. Líder, você aí que é pastor de igreja, você que é líder de célula, aprenda a usar a tecnologia a seu favor. Pega um aplicativo do Zoom, aprende a fazer live,
faz uma chamada de vídeo no particular com a pessoa. Se possível, se for possível, faça uma visita para a pessoa, mostre para a pessoa que ela é importante, indique livros para ela ler, fala para ela assim, eu faço parte de uma igreja lá de Mongaguá, Cal Mongaguá. O que acontece? Os meus pastores, o pastor Alex e a pastora Alessandra, eles fazem um discipulado maravilhoso. Embora eu esteja aqui em São Bernardo, a minha igreja, a minha comunidade é aquela lá de Mongaguá. E o que acontece? Nós nos comunicamos quase que todos os dias. Nós nos falamos quase que todos os dias. E ainda mais tem um grupo no WhatsApp que nós fazemos leitura da Bíblia juntos. Nós estávamos lendo o livro de Salmos. Agora a gente começou a ler o livro de Provérbios junto à igreja toda. Todo mundo da igreja está lendo o livro de Salmos. Leu o livro de Salmos, agora está lendo o livro de Provérbios. Ela faz culto de ensino na quinta-feira pelo Facebook. Ela faz culto de família aos domingos pelo Facebook. Ela faz visita, sempre que possível ela faz visita. Ela consegue reunir tanto em conjunto quanto no individual. E é por isso que a igreja não para de crescer. A igreja mesmo na crise, eu vejo toda hora aí, quando a gente faz as lives, é gente entrando no grupo do WhatsApp, é gente aceitando Jesus. Daqui a pouco a igreja vai ter que até abrir um grupo do Telegram, que não vai caber mais as pessoas dentro do WhatsApp. Isso é por quê? Mas porque foi mantida uma cultura de discipulado, de ensino, de caminhar junto, de estar junto, de conversar junto. Quando eu tenho meus problemas aqui, eu estou aqui em São Bernardo, é para eles que eu me reporto. Por quê? Porque não é questão de local, não é questão de um local, é questão de estar junto, é saber com quem eu posso contar. Esses dias aí também aconteceu o seguinte, eu estava indo gravar a live do Fora da Caixa, e eu estava indo na casa, a live ia ser gravada lá na casa do irmão Mazinho. E eu estava daqui da minha casa para a casa dele a uns 10 minutos de a pé. E era assim umas 7 horas da noite, né? A gente sempre se reúne um pouco antes para a gente orar, para a gente conversar, para a gente preparar o ambiente, para que venha fluir tudo naturalmente na unção do Espírito Santo, para que as pessoas possam ser abençoadas nas casas dela. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, antes de eu chegar na casa do Mazinho, um jovem, ele me abordou no meio da rua. A gente nunca conversou, mas ele sabe quem eu sou por causa das redes sociais, por causa do Fora da Caixa, por causa da live do Fora da Caixa, da geração Let's Go. E ele parou do meu lado e ele começou a conversar comigo, ele começou a falar alguns problemas que ele estava tendo na casa dele, e que ele tinha desviado, e depois ele voltou para a igreja. Só que aí agora, por causa da pandemia, ele não estava conseguindo reunir com os caras e não estava sabendo fazer. E aí eu comentando com ele sobre a vida de oração dele, sobre a vida de leitura dele, sobre a vida de jejum dele, sobre a vida de reflexão dele. E aí o que aconteceu? Quando eu menos esperei, esse moleque andou comigo quase 1 quilômetro, mano. E a gente converteu ele do meu lado, sede para ser discipulado, sede para alguém na vida dele que orientasse ele. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um outro brother meu aí, um camarada meu, me ligou e falou assim: ô Jefão, é o seguinte, mano, eu tô começando a querer ler a Bíblia, mano, você me ensina como eu consigo ler? Falta de discipulado. Então o que acontece? As pessoas muitas vezes elas estão sedentas, mas elas estão precisando de alguém que ensine, alguém que elas possam enxergar, alguém que elas possam ver na vida da pessoa e falar assim: ó, é isso aí que eu quero me tornar, é esse crente aí que eu quero me tornar. Então que a gente possa criar dentro das nossas igrejas essa cultura de discipulado. Então legal, falar assim, a gente tem o nosso grupo do Fora da Caixa, e eu vou pegar a liberdade para falar sobre a Alessandra. A Alessandra, eu indiretamente comecei a discipular ela, dando uns toques para ela. Ela é líder de jovens na igreja dela, e eu comecei a falar para ela assim: ó, faz assim, faz assado, pega assim, pega assado. Eu já comentei sobre uma apostila de liderança que eu elaborei, dei a apostila para ela ler, indiquei alguns livros, ela tem uma sede de crescer. E o que acontecia, o que ela falou para mim é o seguinte: Jefão, o que nós estávamos precisando, ela falou para mim, o que eu estava precisando era uma pessoa como você, como se fosse um irmão mais velho que me orientasse, porque não tinha discipulado. Então o que acontece? As pessoas às vezes elas estão até sedentas,
Só que precisa daqueles que vão falar assim, ó, se colocar como referência. E discipulado muitas vezes ele dá trabalho. E as pessoas, o problema é que a pessoa ela só quer o status do cargo, né? Mas ela não quer ter o trabalho de dar crescimento na vida das outras pessoas. Que a gente possa ter esse entendimento. Volto a falar, pastor, líder, estabeleça a cultura do discipulado dentro da sua igreja, para que você não venha perder seu rebanho, para que você venha dar crescimento a essas pessoas, e não para que as pessoas venham simplesmente só, eu vou dar discipulado para quê? Se a pessoa não vai exercer nada na igreja. Ela não tem que fazer nada dentro da sua igreja. Você não vai ensinar a pessoa para ela ter um cargo, você vai ensinar ela para ela fazer diferença na sociedade, para que ela possa levar o reino dos céus para fora das quatro paredes da igreja. Porque o reino dos céus não é só simplesmente as quatro paredes dentro do seu templo. O reino dos céus é muito mais. O reino dos céus tem que ser estabelecido no mundo todo. A cultura do reino tem que ser estabelecida no mundo todo. Beleza? Se você gostou aí, volta a falar. Curte, segue, compartilha. Tamo junto. É nóis. Deus abençoe meus irmãos. Em nome de Jesus. A paz. Tchau, tchau.